Considerado um dos artefatos arqueológicos mais importantes da história, a Arca de Noé tem fascinado gerações por milhares de anos. Porém, muitos críticos têm questionado a veracidade do relato bíblico. É possível desvendarmos alguns dos mistérios envolvendo a Arca de Noé? Muitas vezes, a Arca de Noé é apresentada como se fosse uma lenda bíblica para crianças. Na verdade, ela foi um acontecimento histórico que pode ser confirmado se considerarmos 3 fatos básicos. Primeiro fato: construção. A madeira utilizada na construção da arca foi o cipreste. Esta madeira é altamente resistente ao apodrecimento. E tem mais um detalhe: essa madeira, quando em contato com a água, ela se torna cada vez mais enrijecida. Assim, a arca foi construída com um material super resistente. A Bíblia também menciona o betume, que nós sabemos que era um material comum na Mesopotâmia, e esse material serve perfeitamente para calafetar embarcações. É um ótimo impermeabilizante. E quanto às medidas da arca? Bom, a Bíblia menciona que a arca possuía 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Traduzindo, 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. A arca foi construída com a capacidade e estabilidade para carga, não necessariamente para velocidade ou manobras. O objetivo era fazer a embarcação flutuar. Arquitetos navais da Marinha Americana fizeram testes com essas proporções da arca e chegaram às seguintes conclusões. Com essas medidas, a arca não somente era adequada para a navegação, como também suportaria ventos de até 400 km por hora e ondas de até 35 metros de altura. Há uma questão interessante: até que ponto a arca poderia se inclinar tanto lateralmente quanto frontalmente sem que ela tombasse por completo? Estudos foram feitos, cálculos realizados e constatou-se o seguinte: lateralmente a arca poderia se inclinar até 89 graus e voltar ao seu equilíbrio. Esse cálculo foi feito pelo Dr. Henry Morris, que é especialista em hidrodinâmica. Atualmente, os navios conseguem uma inclinação de até 30 graus. Mais do que isto, a embarcação tomba completamente. Um outro detalhe é frontalmente. Quanto a arca poderia fazer uma inclinação frontal sem tombar para o outro lado? E constatou-se que a arca poderia fazer uma inclinação de até 75 graus e voltaria ao seu equilíbrio. O máximo que se consegue hoje é uma inclinação de 45, 50 graus. Mais do que isto, a embarcação se partiria. O peso bruto da arca chegava em torno de 14 toneladas. Segundo fato, as espécies transportadas. Sempre se levanta a questão: mas não seria a arca pequena demais para transportar todas as espécies de animais que existem no mundo? Bom, a capacidade da arca era equivalente a 500 carretas ou 125 mil ovelhas. Você deve se perguntar: mas por que fazer essa comparação com ovelhas? Estudos realizados demonstraram que para representar todas as espécies de animais que existem hoje, incluindo os animais que já foram extintos, seriam necessários apenas 20 mil animais, de todos os animais, e que apenas 11% desses 20 mil seriam maiores que uma ovelha. E isso sem contar com o fato de que os animais que foram colocados na arca podem ter sido levados para lá filhotes, ao invés de adultos. E tudo isso nos mostra que sim, a arca teria condições perfeitas de transportar todas as espécies de animais do mundo. Terceiro fato: localização. A Bíblia diz que a arca pousou nas montanhas do Ararat, Gênesis 8, versículos 3 e 4. São várias montanhas na região, mas é provável que a localização seja o Monte Ararat maior, que mede 5.165 metros, onde sempre há uma calota de gelo
de cerca de 32 km². Já houve várias explorações ao Monte Ararat, mas mesmo assim, nós não podemos afirmar hoje que a arca definitivamente já foi encontrada. Há indícios, há relatos de testemunhas oculares, historiadores como o Joséfo, que faz menção da arca no Monte Ararat, há fotos, inclusive fotos de satélite, e tudo isso aponta, evidencia que possivelmente a arca esteja sobre o Monte Ararat, ou pelo menos o que restou dela. Ellen White escreveu o seguinte: nos dias de Noé, homens, animais e árvores, muitas vezes maiores do que os que hoje existem, foram sepultados e assim conservados como prova para gerações posteriores de que os antediluvianos pereceram por um dilúvio. É possível que também a Arca de Noé seja descoberta e exposta ao mundo em um futuro próximo, como prova da veracidade da Palavra de Deus.